Boa noite, igreja. Boa noite a todos que vieram adorar o nome do Senhor. Boa noite para você que nos acompanha nessa live. Nós te convidamos a curtir esse momento. Compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas também através desse trabalho, através dos cânticos, da mensagem que a gente vai ouvir. E a gente quer convidar vocês da igreja, vocês que estão conosco online. A gente vai se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E você já pode continuar, que nós vamos fazer o nosso primeiro hino de pé, ok? Oremos. Eterno Deus, teu povo está reunido para te adorar, Senhor. No início de uma nova semana, sem saber o que nos aguarda, o que nos espera, as lutas, as batalhas, as vitórias que teremos, nós viemos pedir a Ti que estejas conosco. Por favor, conceda-nos agora o Teu Santo Espírito. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo aqui seja para honra e glória única e exclusiva do Teu nome em nossas vidas hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos cantar da cruz do nosso Salvador, uma cruz que nos redimiu, uma cruz que nos libertou, uma cruz que nos permite hoje estarmos aqui para adorá-lo. Rude Cruz. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nesse momento, eu convido a você, aqui presente, que venha participar desse momento de adoração. Você venha trazer o seu dízimo e a sua oferta e coloca aqui na salva.
Aqueles que assim desejarem estão liberados. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Por seu amor, sua graça e misericórdia, por sua entrega sem medida, nossos pecados podem ser perdoados, nós podemos nos chegar ao trono de graça. Esse sacrifício, essa cruz nos remiu, nos deu a redenção necessária. Cantemos, cantemos, remidos estamos. Queremos convidar a igreja nesse momento para buscar a presença do nosso Deus. Gostaria de deixar o verso 14 de 2 Crônicas 7, que nos fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse verso tem um significado muito grande para mim. E eu gostaria também de lembrar os irmãos aqui presentes e aqueles que estão em casa nos assistindo, que a palavra do Senhor, no verso de baixo, tem uma promessa preciosa demais para mim. E ele fala assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Gostaria que você também lembrasse, meu irmão, minha irmã, a orar pelos aqueles que estão necessitados, aqueles que se manifestam através do chat da igreja,
pedindo a intervenção do nosso Deus por parentes, por libertação de vícios, por emprego, por retorno daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar, aqueles que puderem, prostrem-se diante do nosso Deus nesse momento. Querido Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Na condição de pecadores resgatados por Cristo, nos colocamos diante do teu altar nessa noite. Pedimos que venha visitar, Senhor, a nossa casa. Venha visitar aqueles que estão afastados, tristes, talvez desanimados por alguma situação que a vida se apresenta. Mas que tu venhas ao encontro deles, Senhor, porque o poder emana da tua voz, emana do teu trono. E pedimos nesse momento, venha tocar, Senhor, os doentes da tua igreja, aqueles que precisam ser resgatados, aqueles que estão por acaso, Senhor, frios e distantes da fé. Venha perdoá-los, venha reanimá-los, que eles venham ter o coração aquecidos através das tuas promessas. De uma forma especial também, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de voluntariamente, Senhor, devolver a Ti os dízimos e as ofertas. Te agradecemos pelo trabalho, pela nossa família. Pedimos também pelo Teu servo, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, que o Teu santo e poderoso Espírito venha tomá-lo, que Ele venha trazer a mensagem do Teu trono para nós nessa noite. Continue conosco, em nome de Cristo, que lhe apresentamos esses pedidos. Amém, Senhor. Amém. Nós já cantamos da cruz, do sacrifício. Nós já cantamos que somos remidos pela graça que foi provida por essa cruz. Nós vamos cantar agora daquilo que nos aguarda, de um país diferente, de uma nação diferente, onde não vamos mais ter dor, lutas e não nada mais, e tudo vai ter passado.
posse dessa bênção, dessa graça. Amém. Boa noite, é bom estarmos juntos mais uma vez. Depois, imagino que boa parte dos que estão aqui estiveram ontem também. Para aqueles que não estiveram, é um prazer estarmos juntos essa noite para meditarmos na palavra do Senhor. Como eu havia adiantado, eu gostaria de cumprimentar também os nossos queridos que nos acompanham pela internet. Eu havia comentado que o título da mensagem de hoje tem a ver com um mundo secular, um mundo de secularismo, um mundo, em outras palavras, não religioso. Como é que a gente faz para falar de Deus em um mundo secular? Aqui não tem receita de bolo, aqui não tem nenhuma dica mágica, mas algumas reflexões que vêm da palavra de Deus e também da análise da nossa história, da nossa cultura, que são úteis para esse tipo de reflexão que nós teremos nessa noite. Isso não é novo, isso já aparece desde os tempos bíblicos. Você se lembra o chamado que Isaías recebeu? Deus disse para ele, desde o início, lá no capítulo 6, que ele ia pregar para um povo que não iria ouvir. Imagina você receber um chamado desse. Você está sendo chamado para uma obra, você vai pregar, mas saiba desde o início que o que você vai pregar não será devidamente apreciado ou ouvido. Imagine que motivação Isaías vai ter para desempenhar esse papel. Mas ele vai ainda assim pregar, e a pregação dele vai ser importante, uma bênção, mesmo para a nossa vida hoje. Imagina a situação do apóstolo Paulo, que prega para judeus, especialmente no início do seu período na cidade onde ele está. Ele visita uma sinagoga e ele percebe que a sinagoga não ouve o que ele está dizendo. E aí ele fica um pouco, eu acho que chateado, e ele diz assim: eu não vou pregar mais para judeus, meus conterrâneos, eu também sou, ele diz, mas eu vou pregar para os gentios, e os gentios ficam felizes da vida, porque o evangelho se abre para eles. E aí você continua lendo, no próximo capítulo, normalmente tem Paulo indo para outra cidade e pregando aonde de novo? Numa sinagoga. Então você percebe que ele está chateado, mas ele vai continuar pregando para aparentemente alguém que não quer ouvir. Como é que nós pregamos para alguém que não quer ouvir? Muito difícil, né? É muito difícil falar algo para alguém que não quer ouvir. Mas, na minha relativa experiência de pastor e professor, eu tenho percebido que, especialmente na sala de aula, alunos que parecem não estar ouvindo, estão ouvindo mais do que eu imagino como professor. Isso me dá esperança de continuar falando, né? E continuar dando as aulas e também pregando. Mas falar em um lugar onde as pessoas aparentemente não querem ouvir, normalmente não é uma tarefa prazerosa e também não é uma tarefa fácil. Em alguns lugares do mundo, eu me lembro aqui de algumas praças de algumas cidades da Europa, a gente vê pessoas cristãs empolgadas pregando o evangelho, às vezes com uma caixa de som do lado, e as pessoas na praça passando de um lado para o outro. E eu fico me perguntando o quão efetivo é esse método. Mas Deus tem os seus caminhos e usa todas as coisas para que o evangelho chegue ao coração das pessoas. Quem sou eu para julgar? Mas eu fico me perguntando sobre a efetividade desse tipo de trabalho. Quando eu estou falando de alguém secular, eu estou falando de alguém que não se considera religioso. Então eu vou apontar aqui algumas tendências que não descrevem uma pessoa em especial, mas algumas tendências de alguém que não se considera religioso. E eu não sei se é possível ser consistentemente não religioso. Tenho minhas dúvidas. E eu sou pastor por causa disso, né? Que a gente trabalha exatamente em cima dessas dúvidas. Mas a pessoa não se considera. Eu acho também que ao falarmos do mundo secular, dá a impressão que a gente está falando de algo que está lá fora, né? Mas na realidade eu estou falando de algo que também, que
toca a nossa vida. Muitas vezes nós, que nos dizemos seguidores da palavra, nós também pensamos de maneira secular. Nós também pensamos de maneira, muito obrigado, irmão, de maneira não religiosa. Nós colocamos valores para as coisas que às vezes a Bíblia não dá valor. E nós desvalorizamos algo que a Bíblia considera valioso. Então, muitas vezes, falar do mundo secular não é falar do mundo lá fora, mas é para falar da nossa vida aqui dentro também. Bom, como é que funciona mais ou menos? Aqui eu tenho que resumir algumas coisas, eu estou fazendo recortes para a gente ter uma reflexão. Como é que funciona mais ou menos a estrutura de um pensamento secular? Alguém que se considera secular, se considera alguém livre, se considera alguém autêntico, se considera alguém que tem autonomia. E eu vou aqui usar o próprio sentido da palavra autonomia, autós e nomos, vem de palavras gregas que significam que eu sou a lei para mim mesmo. Eu sou a minha própria lei e por isso eu tenho liberdade, eu sou autêntico. Eu não fico seguindo aquilo que instituições dizem que eu devo crer ou pensar, mas eu penso com minha própria mente, com minha própria cabeça. E ao se pensar dessa maneira de liberdade, autenticidade, autonomia, então aqueles que são religiosos são considerados, eu estou procurando uma melhor palavra que trouxa, mas é mais ou menos isso que se pensa, né? O religioso é mais ou menos um trouxa que não pensa por si mesmo, que não é autêntico, que não desenvolve pensamentos por si mesmo. E aí as palavras para isso são as palavras alienação, ao invés de ser autêntico, o religioso é um alienado. Por que ele é um alienado? Porque ele segue o que instituições ditam para ele. E por isso ele é dominado. Ao invés de ele ser lei para si mesmo, ele segue uma lei que vem de fora. E por isso por isso ele é dominado. Bom, para que se pense isso, não se pode pensar que por trás de instituições religiosas tenha um Deus, não é verdade? Não se chega nesse ponto, até mesmo pelo mau testemunho de muitas das instituições. Então, se Deus não está por trás das instituições, as instituições estão de fato dominando, alienando as pessoas. E para alguém que se diz ter um pensamento secular, a única realidade que existe é o mundo material. Não existe nada mais profundo ou superior do que isso, que traz sentido para a vida material que nós temos. Não há nada além do visível. Como é que cristãos respondem a esse tipo de acusação? Como é que nós nos posicionamos diante de uma acusação de alguém que está sendo um alienado? E a resposta, que vem de um pensamento cristão bem elaborado, é de que não existe no cristianismo de verdade, genuíno, uma ideia de alienação ou dominação. Também não existe uma ideia de mera autonomia. Tem liberdade, sim, mas é necessário reconhecer que a existência de uma lei lá de fora, que vem de Deus, toca algo mais profundo dentro de mim mesmo. E ao invés dessa lei que vem de fora, essa lei que vem de Deus, me tornar alguém alienado, o que ela faz comigo é me tornar mais pleno naquilo que eu posso ser como um ser humano. Então esse tipo de diálogo é o diálogo que vai ocorrendo, aonde não existem apenas as coisas materiais, mas Deus é o que traz sentido para as coisas materiais que nós vemos e temos. E aí vem também uma fala religiosa, bíblica, dizendo: ninguém vive sem algum tipo de sentido mais profundo. A vida tem que ter algo mais do que o dinheiro que está na nossa conta, do que o carro que está na garagem, do que a casa que foi construída. Tem que haver algo mais.
do que isso. E aí, nós podemos pensar sobre, quem sabe, algumas causas do secularismo vindo da Bíblia. Isso foi tema nosso na mensagem de ontem. Eu disse que a parábola do semeador é uma boa estrutura de classificação de processos de incredulidade, processos de perda da fé, de apostasia e da maneira como estamos chamando aqui de secularização, embora secularização é um termo moderno, não é algo dos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, no mundo antigo, não se discute a existência de Deus. O ateísmo não existe como ele existe hoje. O grande debate na época do mundo bíblico é quem é o Deus verdadeiro. Esse é o grande debate que existe. É um mundo ainda mais religioso, mas tem muita incredulidade em relação ao Deus verdadeiro, e por isso nós lemos de um coração duro, descrente, que é o coração à beira do caminho, na parábola do semeador. Temos um coração dolorido pelo sofrimento, pelo custo de ser cristão, e ali é o terreno rochoso. E nós temos também o coração fascinado pelas ambições, pelas riquezas, por aquilo que o mundo tem a oferecer. E então nós podemos ter pessoas que não se consideram religiosas porque têm, na visão dele, um pensamento muito crítico, ou porque ele está sendo machucado pelas situações da vida. E a pergunta que se levanta é: se Deus existe mesmo, por que eu estou sofrendo? Aliás, se pensou que até depois da Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que houve nos campos de concentração, muitos pensavam que a religião ia acabar até. Onde está Deus numa desgraça tão grande? Mas a religião continua. E nós temos também aquilo que se atribui a muitos países considerados de primeiro mundo, onde se tem muita, e também no nosso país, em outros países, onde tem muito recurso, muita riqueza, então pouco se depende de Deus, porque a confiança no dinheiro e nas ambições é maior do que a confiança em Deus. Terei uma casa no alto do monte. Mas você já viu a casa que o camarada mora hoje? Como sonhar? Para que sonhar com o céu, se o céu já está presente na vida de muitos que estão envolvidos com grandes riquezas? Mas a gente sabe que essa vida é limitada, sabemos que tudo isso que se possui não é suficiente para trazer sentido à vida e ao coração humano. Aqui estão algumas situações que a Bíblia mesmo vai desenhando para nós, mas olhando para a história, vale a pena também perceber o seguinte: nós tivemos muitas instituições religiosas ao longo da história que deram um tremendo de um mau testemunho. Em nome de Deus, pessoas foram exploradas. Em nome de Deus, pessoas foram perseguidas. Em nome de Deus, pessoas foram mortas. E tudo isso, se eu penso no continente europeu em especial, tudo isso traz resultados históricos muito drásticos, não é verdade? E existe algo dentro da religião que a gente está estudando no Evangelho de João, na lição da Escola Sabatina, e uma palavra muito forte na lição da Escola Sabatina é a palavra testemunho, testemunhas. Como religiosos, nós não somos advogados de Deus para trazer argumentos, nós somos de fato testemunhas. E note, um advogado não precisa acreditar naquilo que ele está defendendo ou atacando. Não é verdade? Ele pode fazer um trabalho onde teoricamente ele está neutro, ou ele nem crê naquilo que ele está defendendo, mas ele defende. Agora, não é assim que funciona uma testemunha. Uma testemunha, para ser verdadeira, ela é de fato alguém que crê naquilo que ela está falando. E mais do que isso, implicitamente o que ela está falando ao dar o testemunho é dizer: por favor, creia no que eu estou dizendo. Se não for uma falsa testemunha, é claro. Mas uma testemunha de verdade é alguém que não apenas quer argumentar, mas é alguém que quer ser crida naquilo que ela está falando, porque testemunho envolve participação, não há neutralidade num processo de testemunho. Eu estou envolvido naquilo que eu estou testemunhando de maneira genuína.
E aqui vem um ponto interessante. Às vezes o trabalho da acusação ou da defesa nem é tanto de trabalhar os argumentos que são oferecidos pela testemunha, mas muitas vezes, porque o argumento às vezes é forte, o trabalho vai ser para desqualificar a confiabilidade da pessoa que está testemunhando. E uma vez que essa pessoa é desqualificada como alguém que não é confiável, ela pode falar a maior verdade do mundo, o testemunho dela não será aceito. Isso é muito sério, não é? Quando nós tratamos da religião, testemunhas desacreditadas não são ouvidas, mesmo que o argumento delas seja válido. Nós somos chamados a testemunhar do Senhor. E no processo de testemunhar, as pessoas não estão avaliando apenas o que nós estamos falando, mas avaliam também quem nós somos. Somos testemunhas confiáveis? E esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. A igreja institucional na história do cristianismo nem sempre foi uma fonte confiável. O mau testemunho dado gerou problemas sérios. Dentro das famílias também nós enfrentamos a mesma dificuldade, não é mesmo? Como podemos ser testemunhas confiáveis diante dos nossos filhos? Eu não estou dizendo que a descrença sempre é culpa nossa pelo mau testemunho. As pessoas têm liberdade para seguir outros caminhos. Adão e Eva foram criados perfeitos das mãos do Senhor e ainda assim decidiram por outros caminhos. Mas estou apenas salientando que a dimensão do testemunho é uma dimensão que nós precisamos pensar. Outro elemento que vale a pena nós refletirmos também é que resistência ao Deus verdadeiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está presente ali, elas estão presentes, essas ações. Não é algo que nós temos apenas hoje, não é algo apenas para a nossa vida hoje. As pessoas hoje são muito descrentes, isso é verdade. Mas se a gente vai para as páginas da Bíblia, o mundo não era tão diferente assim. O Evangelho de João vai dizer para nós, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa não é a única parte da história, mas ela está ali. Quando você olha para alguém igual o apóstolo Paulo, você daria, eu vou tirar o nome apóstolo, porque ele ainda não é apóstolo. Ele é Saulo, o grande perseguidor da igreja. Você teria coragem de oferecer uma série de estudos bíblicos para Saulo? Ele seria provavelmente a última pessoa da sua lista. Aliás, quando ele se converte, o que acontece ao longo dos anos? A igreja está desconfiada. Será que esse camarada se converteu de verdade? Porque ele é o principal perseguidor da gente. Vai que ele está blefando. E coloca todo mundo na cadeia depois, e daí? Você já pensou na situação de Paulo? Como é que a conversão dele foi a mudança da água para o vinho? Ele era um perseguidor. E ele se torna um crente. De perseguidor a crente. Nós dissemos que o pensamento secular, na sua essência, ele tende a negar a noção de que existe algo mais profundo na Bíblia, na vida, melhor dizendo, na Bíblia também, né? Que a vida não tem um sentido mais transcendente, mas a pessoa foca no que é material, no que é concreto, naquilo que ele ganha, no retorno, nos bens, é isso que é a vida. E esse é o ponto de partida de alguém que se considera secular, pelo menos de maneira geral. E aí a gente tem que pensar, se eu vou conversar com alguém que se considera secular, a minha conversa tem que ser uma conversa direta ou uma conversa indireta, dando voltas. Nós temos uma abordagem direta bastante interessante. Está aqui o folheto, né? Aqui, eu sou da igreja tal, eu estou aqui te convidando hoje para você ir para a minha igreja, está aqui. É uma abordagem bastante direta. Muitas vezes funciona, muitas vezes não. Vai depender da pessoa com a qual você está lidando. Em geral, pessoas já religiosas, que estão buscando uma igreja, essas são pessoas que estão mais abertas à abordagem
direta, mas outras pessoas que não querem saber de religião, eles não são muito felizes com esse tipo de coisa, não é? E aí você sai na rua, vamos fazer uma pesquisa, que você quer ter um estudo bíblico? Se você encontra uma pessoa com interesse religioso, ela pode dizer, sim, eu quero conhecer mais da Bíblia. Mas se você encontra alguém avesso à religião, qual vai ser a reação dele, provavelmente? Se ele for educado, ele vai se esquivar. Se ele for alguém mais que verbaliza aquilo que ele pensa, você às vezes sai corrido. E aqui a gente tem que pensar numa abordagem direta ou indireta. Deixa eu contar para vocês uma situação. Eu estava estudando, estava em fase de estudos pós-doutorais na Oxford. Curiosamente, eles têm uma faculdade de teologia lá, e eu gosto, nos meus estudos, de dialogar com gente que está fazendo teologia, que não pensa como eu, porque eu acho que isso me ajuda a interagir com pessoas que diferentes crenças. E eu morava numa região da cidade de Oxford durante 4 meses num ano, outros 4 em outro. E tinha um casal que ficava na casa do lado. E a Europa, ela é marcada por um sentimento altamente antirreligioso. Você pode ser facilmente taxado. E o casal que era do lado, eles tinham feito doutorado em Oxford. Ela fazia pós-doutorado em Londres. E de Oxford a Londres é uma distância ali de 1 hora e pouco, não é tão longe. E durante a semana ela ia para Londres e depois retornava. O marido dela trabalhava como psicólogo em outro lugar. E eles eram bastante simpáticos e de início eles falaram para mim, para minha esposa, olha, vocês são do Brasil? Somos. O que vocês estão fazendo aqui na Inglaterra nesse período? E aí eu expliquei, olha, estamos fazendo pesquisas aqui na universidade, uma universidade muito boa, a gente está feliz de estar interagindo aqui com a Oxford. E aí ela me perguntou, o que você está estudando? Aí quando ela faz essa pergunta, eu fico preocupado. Porque se eu digo que eu sou pastor, teólogo, escrevo sobre a Bíblia, sobre a religião, eu tenho medo que ela possa me cancelar logo de cara, entendeu? Que uma conversa que podia render um certo tempo fosse terminada logo de início e ok e tal, você é um religioso, quase que você é um ET nessa história, né? E aí você não vai ter mais diálogos. E eu fiquei preocupado. E eu falei para ela, olha, eu estou estudando aqui na universidade um tema que é muito interessante, ela era da área de psicologia, não sei se eu mencionei isso na minha fala agora. É um tema muito interessante da psicologia, inclusive, que é o tema do perdão. E uma dimensão que eu estou estudando, ao pensar o perdão, é a questão de memória e esquecimento. Até que ponto a gente se lembra e até que ponto a gente se esquece quando a gente perdoa. E como é que a gente lida com essa dinâmica de se lembrar e se esquecer? E essa questão de lembrar e se esquecer é bastante interessante no mundo da cultura, da psicologia, da filosofia. Olha, depois do período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, vários filósofos debatem se é possível falar de perdão. Porque o perdão, imagina alguém que é de família judaica, falar de perdão sobre as atrocidades que foram cometidas contra a família. Perdão soa injusto. Perdão soa se esquecer de algo que não pode ser esquecido nunca. Há um dever da memória, há uma responsabilidade a ser mantida. Jacques Derrida vai falar um pouquinho sobre isso, Paul Ricoeur também vai mencionar, estou mencionando filósofos aqui, que faziam parte dos estudos e tal, e eu percebi que ela estava gostando da conversa, e o tema da psicologia também, ela deu uns pitacos lá, não é? E eu falei, mas, sabe, toda essa conversa, ela é muito enriquecida quando a gente traz também a religião, o cristianismo, a Bíblia. Porque a mensagem do perdão está lá dentro. E a influência que o cristianismo tem na cultura ocidental como um todo é algo que a gente tem que explorar muito nesse diálogo interdisciplinar que eu estou propondo nesse livro que eu estou escrevendo. E ela falou assim, interessante. Eu gostaria de ler seu livro quando você terminar de escrever. Eu ainda não terminei, estou no processo ainda. Mas fiquei feliz porque minha luta logo no início é como eu posso me passar por alguém que pelo menos faz sentido para essa pessoa.
Porque se eu coloco Bíblia, religião, logo de cara, o meu risco é que as minhas chances acabem em poucos segundos. Mas se eu conversar um pouquinho mais sobre cultura e conhecimento em geral, pode ser que eu tenha uma chance maior. E daí a importância de cristãos demonstrarem que o conhecimento é algo que faz parte e não é algo avesso à religião. Porque, em geral, a pessoa está acostumada, uma pessoa que tem muito preconceito em relação à religião, ela acha que o religioso é um tapado, um trouxa. E quando ela começa a perceber que você não é tão trouxa assim, que eu não sou tão trouxa assim, fala, o que eu faço com esse religioso? Na minha classificação, na minha cabeça aqui. E então a gente começa a conversar, mas o que você percebe, pelo menos no meu exemplo, você pode ter os seus também nas conversas, minha abordagem foi indireta, eu não vou direto ao ponto, porque eu tenho medo de perder o diálogo. E aí eu uso esse diálogo depois, ao dar uma aula, às vezes, para um grupo de pessoas não religiosas, e conto essa história. E eu falo, gente, olha só que curioso, eu corro risco de ser taxado facilmente, e daí a gente vai conversando sobre esses assuntos. Mas eu sei que para o grupo que eu estou falando também, tem gente que talvez vai me taxar, e essa história é útil para eu trabalhar com o método indireto. Mas deixa eu contar algo que é muito interessante para nós. O que eu estou falando aqui não é nada de novidade, mas a gente está conversando sobre algo para a gente pensar mais. A visão bíblica, a visão cristã e a igreja adventista tem ferramentas preciosas para a gente trabalhar uma abordagem indireta. Você pode continuar usando a abordagem direta. Não estou dizendo que ela não é válida, ela vai depender, o Espírito Santo vai te usar para decidir. Mas nós temos ferramentas fantásticas para pensar a vida de maneira integral. Olha só a palavra que eu estou usando aqui. Para falar de vários assuntos e chegar até o Evangelho. Tem gente que, quem sabe, nunca vai aceitar o seu convite de vir para um culto na igreja, mas ela está mais interessada em ter saúde. Ela está interessada em ter, às vezes, uma dieta mais saudável. Você já percebeu que isso se tornou ponto de discussão das camadas de elite na sociedade? Tem gente que, às vezes, nunca vai aceitar um estudo bíblico, mas ela vai para um programa de ECC. Ela vai para um encontro de casais. Ela tem dificuldades na família e precisa de encontrar algumas respostas. E ela vai. Tem gente que, às vezes, nunca colocaria o pé numa igreja, mas quando ele ouve de um mutirão de Natal, é algo que é muito bonito. Ajudar os próximos, ajudar as pessoas, eu também quero participar. Tem gente que às vezes nunca quer se considerar um religioso, mas diante do mundo que a gente tem por aí, com as agendas, eu vou colocar o meu filho na escola adventista, para ver se dá mais moralidade. E nós temos essas coisas acontecendo, são abordagem indireta, mas que no fundo estão no coração do Evangelho, não estão? E ao falarmos dessas coisas, promovermos essas coisas, pessoas podem se abrir à palavra de Deus de uma maneira que elas não se abririam de uma outra forma. Lembra, se o ponto de partida dela não é Deus, mas as coisas da vida normal, a gente começa com a vida normal. A gente começa com a família, a gente começa com a saúde, a gente começa com o dinheiro, a gente vai no ponto de partida que a pessoa tem, para que ela possa apreciar aquilo que pode ser devidamente oferecida. Existe algo interessante para a gente pensar. Para quem tem a mentalidade religiosa, isto é, a pessoa está aberta à religiosidade, às vezes ela está procurando uma igreja, procurando alguma coisa, essa pessoa pensa que a religião é algo plausível, que é algo bom, que é algo bacana. Muitas vezes ela não segue, mas ela reconhece que é algo bom. Mas tem gente de mentalidade secular, não religiosa, que para essa pessoa a religião é o maior absurdo da vida. A religião é implausível.
Me admira um camarada tão inteligente igual você ser religioso. É o que passa na cabeça de alguém secular, ou pelo menos que tenta ser secular. A religião, ela é implausível. E aí são cunhados alguns termos pejorativos. Já viu como o termo crente é usado? Fulano virou crente. É quase, ele virou um ET. Ele virou um trouxa. Ele virou um alienado. Está dando dinheiro para a igreja. Não quer mais trabalhar, não trabalha no dia de sábado. Não come isso, não come aquilo, virou fresco. É tudo isso que se fala, não é verdade? Porque a religião é implausível. Então, em muitos casos, antes de pregar de maneira direta das coisas da Bíblia, é necessário demonstrar plausibilidade. É necessário demonstrar que não é um absurdo como parece. E isso vem na forma de testemunho. Antes de construir um pensamento bíblico, é necessário desconstruir o pensamento de implausibilidade. É necessário desconstruir o preconceito, que é muito grande, as paredes que se levantam. E aí vem algo interessante para você pensar. Às vezes, não tem argumento, não tem diálogo para falar de religião. Mas Ellen White vai falar isso de maneira muito bonita, me veio à cabeça agora. Não há argumento mais poderoso do que o cristianismo, do que uma família bem organizada. Não tem argumento. Para você que às vezes não está no debate, mas está servindo quem precisa, não tem argumento contra isso. E a gente vai vivendo a vida cristã. E na medida que a gente vive, a gente vai testemunhando de tal modo que aquilo que parecia ser implausível começa a ser apreciado. E eu conheço, enquanto eu estou falando, estou contando o caso de alguém que se converteu, queria converter todo mundo da casa dele depois. Mas ninguém queria ouvir o que ele falava. E cada vez que ele falava, a situação se tornava pior, mais resistência. E então, alguém da igreja disse para ele, faz o seguinte, meu amigo, você não vai falar nada, você vai ficar de boca fechada. Você vai botar o joelho no chão e você vai viver como uma testemunha de Deus dentro dessa casa. E de maneira calada, silenciosa, a vida do dia a dia vai derrubando as barreiras. E aquilo que é implausível se torna plausível e apreciado por conta da vida da pessoa. Uma outra coisa para a gente pensar, e agora eu me encaminho já para o final, que eu vou trazer textos bíblicos para a gente observar. O apóstolo Paulo, e eu já falei que a palavra secular é algo do nosso mundo moderno, mas me permita dizer que muita coisa do mundo secular de hoje está presente em posturas de incredulidade do mundo antigo. E o apóstolo Paulo vivencia isso de maneira muito particular no capítulo 17 de Atos. Ele está pregando no centro daquilo que, se a gente compara hoje, seria o secularismo da época. Ele está pregando na cidade de Atenas, na cidade das grandes universidades, dos grandes filósofos, dos grandes intelectuais. E ele tenta abordagem indireta, você já percebeu? Ele falando sobre o Deus desconhecido que está na praça deles, os poetas, ele vai de um lado, ele vai do outro, ele tenta se fazer compreendido e não bloqueado, cancelado logo de cara. E ele vai falando, e ele fala algo em determinada altura, que é um texto muito precioso para mim. Atos, no capítulo 17, verso 27, ele diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. É bonito esse texto, não é? Uma vez eu cheguei pela primeira vez num país considerado não cristão. Eu fiquei pensando, como é que a gente traz Cristo para esse país aqui? Tão grande? Como é que a gente faz isso? Parece que o ombro fica pesado quando a gente pensa dessa maneira, mas a gente não pode se esquecer de que Deus não está longe de ninguém.
Antes de você chegar lá, Deus já está ali presente. Deus já está trabalhando nos corações. Ele está mais perto do que nós imaginamos. E tem muita gente tateando. Muita gente que não tem toda a luz, não tem todo o conhecimento, mas está buscando Deus numa imagem muito curiosa, a imagem de alguém que está tateando. Já acabou a luz na sua casa à noite, e você precisava de chegar em determinado lugar da casa, e você vai meio que tateando. Você conhece bem o caminho, mas de vez em quando tem uma parede na frente, e tatear é importante. Imagina esse quadro de gente buscando a Deus, tateando, pessoas que você nunca imaginava, e você traz a palavra de Deus para ela, e ela diz: eu estava orando há anos por uma resposta, e você trouxe essa resposta, foi enviado por Deus. Era uma pessoa que estava tateando, buscando. Deus não está longe de nenhum de nós. Deus não está longe do coração mais crítico, do coração mais duro, do coração mais secular. Deus não está longe. Ele está mais perto do que a gente imagina. Deixa eu concluir a nossa reflexão, voltando a um quadro que eu mostrei logo no início. Como é que a gente pode falar que a lei de Deus não é algo que nos domina, não é algo que nos torna alienados, mas é algo que traz plenitude para a nossa vida? Sabe como é que isso funciona? É quando a gente encontra prazer na lei do Senhor. É quando a gente descobre que aquilo ali não é uma imposição. Aquilo ali não é algo artificial para tolir a liberdade humana, mas é algo que encontra um vazio dentro de nós. E ao invés de ser algo imposto, aquilo ali é algo que traz em nós alegria, que traz prazer na lei do Senhor. E existe um salmo na Bíblia, que ele é o salmo mais longo. Qual é esse salmo mesmo? É o Salmo 119. Fica tranquilo, eu não vou ler o salmo inteiro aqui não. A gente vai para casa daqui a pouco. Mas esse salmo, ele é tão longo, porque ele é uma reflexão sobre a lei do Senhor. E o salmista multiplica palavras, o salmista multiplica pensamentos, porque a lei do Senhor, ela é muito preciosa. Não é algo para alienar, não é algo para dominar, mas é algo para trazer plenitude, para trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. E eu tenho alguns exemplos do Salmo 119, para a gente terminar a nossa reflexão. O salmista diz, no verso 14: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos, um sinônimo para a lei de Deus, do que com todas as riquezas. Olha que loucura isso daqui. O salmista tem mais prazer na lei do Senhor do que no dinheiro que ele está ganhando. Mais prazer. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Não é algo para caçoar, não é algo para trazer dominação, é algo para respeitar. Verso 16: terei prazer nos teus decretos. Eu não apenas sigo a lei do Senhor, mas eu encontro prazer ao fazer isso. Não me esquecerei da tua palavra. Veja o verso 143, mais para o final desse salmo. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são meu prazer. Você lembra da parábola do semeador? É angústia demais e abandona a palavra. Aqui a palavra é abraçada de tal modo que eu sinto prazer e alegria na lei do Senhor, mesmo quando estou em dificuldades. Você lembra da parábola do semeador, dizendo das ambições, da sedução das riquezas,
Pois é, aqui está invertido, não está? Eu tenho mais prazer na lei do Senhor do que na ambição profissional, do que na ambição do dinheiro, dos bens. Eles são importantes, sim. Precisamos ter o nosso dinheiro, os nossos recursos para abençoar a nossa família, nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa própria vida. Mas a fonte do prazer está na lei do Senhor. Mais me alegro com os teus testemunhos, a tua lei, do que com todas as riquezas. Sabe o que é o significado da lei de Deus? A lei de Deus em hebraico se chama, uma palavra que você já conhece, já ouviu. A palavra é Torá. Já ouviu essa palavra em algum lugar, não é? Torá. Sabe o que significa Torá? Torá significa instrução, ensinamento. Palavras que vão nos dar instrução e ensinamento para uma vida feliz. Não é uma lei para te multar, não é uma lei para te cercear, não é uma lei para te controlar, mas é um ensinamento, é uma instrução para se encontrar a felicidade. Talvez a melhor comparação que a gente possa ter para essa ideia de lei enquanto instrução é um manual de instruções. Já viu um manual de instruções? Você compra um eletrodoméstico, vem um manual de instruções. Você compra um carro, vem um manual de instruções. Ali está a Torá daquilo que você acabou de comprar. E aí você diz assim, não, esse manual de instruções, isso aqui é uma fonte de alienação. Isso aqui é o produtor querendo me controlar, eu sou autônomo, eu tenho minha própria lei. E o manual está dizendo que meu carro tem que usar gasolina. Não vou usar porque eu não sou alienado. Eu crio minhas próprias leis, eu penso por mim mesmo. Então nesse carro que foi programado para usar gasolina, eu vou abastecer com diesel, que é mais barato. Não. Isso que foi programado para usar desse jeito, é o fabricante querendo me dominar. Eu vou usar de outra forma. Temos liberdade para fazer isso? Temos. É sábio? Não. Porque nós estamos nos esquecendo de que essa lei não é para controlar, mas é uma lei para trazer o melhor uso daquilo que você comprou na sua casa. É a lei de Deus. É Deus quem conhece a minha e a sua vida. Foi Ele que te criou. Foi Ele quem me criou. E por isso, junto com a criação da vida, Ele dá também um manual de instruções. Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida de prazer? Estão aqui as instruções. Eu te proponho vida e morte. Você tem liberdade para escolher, mas deixa eu fazer um apelo para você. Escolhe a vida para que você viva. Eu quero que você tenha plenitude. Não chuta o meu manual de instruções para dizer que você é o dono do seu nariz. Não cometa essa estupidez. Encontre o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria na lei do Senhor. Enquanto isso não for uma realidade na nossa vida, é difícil a gente falar de testemunho para outros, não é? Mas é muito melhor quando a nossa vida tem prazer na lei do Senhor e nós podemos testemunhar com ações e palavras, diretas ou indiretas, sobre aquilo que já é uma realidade na nossa vida. Que Deus abençoe nesse dia, nessa noite, nessa semana, para que a gente possa encontrar o verdadeiro prazer nas coisas do Senhor e nesse processo testemunhar para outras pessoas também, para que eles encontrem aquilo que buscam e nem sabem que existe ainda. Que o Senhor seja conosco. Uma das melhores formas de buscarmos e ouvirmos a voz do fabricante é orando. Nós vamos fazer essa música final sem o piano,
Paulinho, por favor, dá um pouquinho mais de retorno no violão para a gente aqui, tá bom? Na oração. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nosso amado Senhor, te louvamos pela Tua bênção e pela Tua graça em nossa vida. Obrigado, Pai, porque a despeito das nossas falhas, a despeito, muitas vezes, da nossa incredulidade, o Senhor não está longe de nós. Muito obrigado pela Tua presença, que sempre insiste, mesmo quando não queremos ouvir. Obrigado, Pai, pela Tua graça oferecida nesta noite. E nós oramos para que nós possamos encontrar na Tua lei, na Tua palavra, na Tua instrução, o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria na vida, acima de toda e qualquer coisa. E que nessa alegria e nesse prazer que encontramos na Tua palavra e na Tua lei, possamos testemunhar para outras pessoas, seja de maneira direta ou indireta, seja com palavras ou de maneira silenciosa, mas que eles possam ver em nós
testemunhas vivas da Tua lei e da Tua palavra, que elas possam também desejar o Teu amor e a Tua graça na vida delas. Ajuda-nos nessa noite, Pai, nessa semana que se coloca diante de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.